Botafogo e Atlético Mineiro. De um lado, a nova sensação da América. Para muitos, o melhor futebol do Brasil, que busca sua primeira glória eterna da história. Do outro, o Atlético Mineiro, finalista de 2 Copas na temporada. O experiente time do Galo tenta provar mais uma vez que merece sim ficar marcado na história da Libertadores. Hoje vamos analisar a campanha dos dois clubes e também como chegam os times taticamente para esse confronto. Então vem comigo, mas antes já se inscreve aí e comenta o seu palpite para essa final da Libertadores. O Botafogo começou sua caminhada na pré-Libertadores, onde passou por cima do Aurora e do Bragantino, até chegar na fase de grupos, com um grupo que no início foi considerado fácil, com Botafogo, LDU, Júnior Barranquilla e Universitário. O Botafogo não começou bem, foram 2 derrotas com futebol bem apático, problemas defensivos, problemas ofensivos, o Botafogo não conseguia jogar bola. Mas aí tudo mudou, o Botafogo conseguiu encaixar uma sequência de vitórias a partir do 3º jogo. No final de sua campanha fez 10 pontos, com 3 vitórias e 1 empate. Já o Galo foi para o grupo G, considerado mais fácil, composto por Galo, Peñarol, Rosário Central e o Caracas. Em 6 jogos foram 5 vitórias e 1 derrota. Uma baita campanha do time mineiro. No lado da equipe carioca temos uma chave muito difícil. Oitavas de final enfrentou o Palmeiras, nas quartas o São Paulo, pela semifinal o Peñarol e na final enfrentará o Atlético Mineiro. Pelas oitavas de final um jogo chave para virar a peça do ano terrível que foi 2023. Sim, aquele Palmeiras, responsável por acabar com a sanidade mental dos jogadores do Botafogo, responsável também pela perda do título de 2023. O primeiro jogo no Newton Santos, com o resultado de 2-1 para o Botafogo, que foi dominante, conseguiu impor o seu estilo de jogo e foi confiante para o Allianz Parque. Tudo parecia se encaminhar, o Botafogo fazia uma vantagem de 2-0, mas quase deixou tudo a escapar. O Palmeiras conseguiu o empate em 2-2, mas teve um gol anulado do Gustavo Gomes. Fim de jogo, Botafogo classificado para as quartas. Pelas quartas o São Paulo, e quem diria que seria um jogo mais difícil do que o próprio Palmeiras. Dentro de casa um 0-0, a bola simplesmente não encontrou o caminho do gol. O Botafogo tentou, martelou, massacrou o São Paulo no primeiro tempo, fez um jogo de igual para igual, até melhor do que o São Paulo no segundo, mas também não conseguiu levar a vitória dentro de casa. A decisão iria ser em São Paulo, lá no Morumbi. E que baita jogo. No segundo tempo, Thiago Almada abriu o placar, mas logo depois, gol do São Paulo, 1-1. Decisão nos pênaltis para simplesmente acabar com a vida dos torcedores. No final, John se consagrou e Matheus Martins teve fé no pé. Pronto, mais do que metade do caminho já estava completo. Tinha um Peñarol pela frente. O Botafogo viu o Peñarol arrumar confusão no Rio de Janeiro e não deixou isso barato. Um primeiro tempo trancado, que quase não teve jogo, e um segundo tempo avassalador. O Botafogo meteu 5-0 no Peñarol para ir tranquilo lá no Uruguai. Foi derrotado por 3-1 no Uruguai, mas mesmo assim classificados. Já o Galo enfrentou pelas oitavas de final o São Lourenço, depois o Fluminense pelas quartas e na semi simplesmente o River Plate. Pelas oitavas, o jogo do Atlético Mineiro foi o mesmo roteiro dado ao Botafogo, só que empatado em 1-1. O Galo teve quase 80% de posse de bola e conseguiu equilibrar o jogo contra o São Lourenço mesmo fora. No jogo de volta, o Atlético ganhou de 1-0. Nas quartas de final, o Galo enfrentou o Fluminense. Com o primeiro jogo sendo no Maracanã, o Fluminense era favorito e realmente conseguiu se consolidar. 1-0. O Galo não conseguiu mostrar um futebol tão alto e acabou saindo com a derrota. Mas estava tudo bem, porque o time do Galo é guerreiro. Foram para Belo Horizonte e conseguiram ganhar de 2-0. Com Daverson sendo protagonista daquele jogo. Chegaram na semifinal, o primeiro jogo contra o River Plate, dentro de casa, no Brasil. Eu não preciso nem falar o resultado desse jogo. 3-0, com o Galo jogando um futebol avassalador. No segundo jogo já temos um River superior, porém o Galo foi para fechar a casinha, retrancar e sair com o resultado. Sendo assim, Galo e Botafogo pela final. Mas agora eis a questão: quem é o favorito? Como jogam os dois clubes? Vamos começar falando do Botafogo. Um time que chega nessa final com uma identidade clara. É um time muito bem organizado taticamente, que sabe o que fazer dentro de campo. O Botafogo usa um esquema tático baseado no 4-2-3-1, mas com muita dinâmica durante o jogo. O time deve ter a provável escalação para esse confronto. No gol, John, defendido por uma defesa sólida. Vitinho, Bastos, Alexander Barbosa e Alex Telles. A dupla de volante, Gregory e Marlon Freitas. O meio atacante mais centralizado é o Savarino, juntamente com Thiago Almada. Pela ponta, Luiz Henrique e o centroavante, Igor Jesus. Defensivamente, o Botafogo é um time muito intenso. Eles ocupam o campo adversário com um alto número de jogadores
e aplica uma pressão sufocante para recuperar a bola rapidamente. Isso incomoda qualquer adversário e força muitos erros. O Gregore tem um papel fundamental nesse esquema de Arthur Jorge, sendo responsável por proteger a defesa e também dar início às jogadas criativas do Botafogo. Ele recua entre os zagueiros para distribuir os passes, sejam longos, curtos, enfim. E ofensivamente o Botafogo é marcado por transições rápidas. Quando recupera a bola, o time não enrola, costuma acelerar pelos lados, com os laterais e os pontas sempre bem posicionados para o avanço. O Luiz Henrique hoje é um dos melhores jogadores do 1 contra 1 no Brasil. Ele é aquele jogador de seleção que pega a bola e parte para cima. Já o Igor Jesus, que assumiu o lugar do Tiquinho, não é apenas um centroavante paradão. Ele contribui na armação, mas é letal dentro da área, sendo decisivo em momentos muito importantes. No meio-campo, o destaque é o Marlon Freitas, que desempenha o papel do box-to-box, ajudando tanto na defesa quanto na criação ofensiva. Ele é a arma desse time, sempre garantindo a fluidez nas jogadas. O argentino que trouxe criatividade e qualidade técnica ao Botafogo. Ele joga pela esquerda, mas é extremamente versátil. Frequentemente está no centro do gol, revezando a posição com o Savarino. A sua visão de jogo e qualidade torna o meio-campo do Botafogo ainda mais poderoso. Enfim, o Botafogo chega para essa final com um time que mistura intensidade e qualidade técnica. Não é por acaso que eles estão numa final de Libertadores. E agora, como joga o Atlético Mineiro de Milito? Diferentemente do Botafogo, o Galo entra com um esquema de 3 zagueiros. Ali no 3-4-2-1, o goleiro Everson, os zagueiros Lianco, Bataglia e Alonso. Na volância temos Alan Franco e Fausto Vera. Os alas /meias, são Gustavo Scarpa e Arana. E lá na frente temos Hulk, Paulinho e Daverson. Assim como o Botafogo, o Galo de Milito tem uma abordagem agressiva para recuperar a posse de bola rapidamente. A pressão alta gera um grande desconforto nos adversários, especialmente quando conseguem fechar os espaços no meio de campo e forçar passes apressados ou erros. Seus alas têm um papel essencial nessa fase defensiva. Quando o time é atacado, eles recuam formando uma linha de 5 defensores. Essa compactação dificulta as criações ofensivas dos adversários, como visto em alguns jogos. Ao recuperar a bola, o Atlético usa inversões rápidas para explorar a amplitude do campo, ativando os alas como seus principais criadores. Por exemplo, temos o Scarpa pela direita, já mostrou essa capacidade ao marcar contra o Criciúma, enquanto o Arana do lado esquerdo brilhou com um golaço contra o Cruzeiro. Essas jogadas acabam forçando os adversários a abrirem um espaço para o Hulk e para o Paulinho. Além de tudo, o jogo aéreo se tornou um recurso vital após a chegada do Daverson. Ele é o homem de referência, dominando no pivô e naquelas famosas casquinhas. Temos alguns papéis individuais nessa equipe do Atlético, como por exemplo o Bataglia, que a principal função dele é anular o principal jogador da outra equipe, participando menos das construções ofensivas. Já o Lianco e o Alonso são completamente diferentes. São fundamentais nas saídas de bola, especialmente o Alonso. Temos o Fausto Vera, que é aquele famoso volantão que faz as transições ofensivas dos times, e finalmente o Arana e o Gustavo Scarpa. Eles são os verdadeiros protagonistas da criação do Galo. Eles invadem o campo adversário, gerando diversos espaços. Hulk transmitindo entre um atacante e um segundo atacante, o Paulinho flutuando e o Daverson como homem de referência. Essa é uma final que vai dar muito a falar, pois são dois times incrivelmente bons no futebol brasileiro. O Galo veio de uma queda recente de desempenho, porém mesmo assim é um grande clube. E se você gostou desse vídeo, já curte aí, comenta e me segue para me ajudar, família. Rumo aos 1000 seguidores. Tamo junto.